Rui Pedro Brás está na Argentina para finalizar os detalhes do acordo para a transferência de Enzo Fernández para o Benfica. A informação foi avançada esta tarde pelo comentador da CMTV, Nuno Dias, no programa Mercado. Rui Pedro Brás chegou hoje a Buenos Aires depois de uma madrugada em que o Benfica deu passos importantes na contratação do médio de 21 anos. O ponto mais difícil da negociação poderá ser a intransigência do jogador em ficar no River Plate até ao fim do trajeto do clube na Libertadores. Esta noite, a imprensa argentina dá grande destaque à iminente saída de Enzo. O jornal desportivo argentino Olé refere que a venda milionária de Darwin ao Liverpool teve influência na decisão do River Plate de vender o jogador ao Benfica. Os dirigentes do clube argentino acham que Enzo se vai valorizar muito na Luz. Avançamos com outro exclusivo da CMTV. O Benfica está muito perto de garantir a contratação de Enzo Fernández. A última madrugada trouxe desenvolvimentos importantes a este processo. A CMTV sabe que Rui Costa esteve em contacto permanente com dirigentes do River Plate. Foram longas horas de negociações. O presidente do Clube da Luz empenhou-se pessoalmente neste negócio. Segundo apurámos, teve também a ajuda de Enzo Pérez e Pablo Aimar, dois ex-jogadores do Benfica. Terão sido mesmo decisivos para convencer Enzo Fernández a mudar-se de imediato para Portugal. O acordo ainda não está totalmente fechado. No entanto, segundo apurámos, há muita confiança na Luz relativamente à transferência do médio de 21 anos. O Benfica deve pagar perto de 18 milhões de euros por 75% do passe. O River Plate está agradado com esta proposta porque, assim sendo, poderá garantir uma percentagem significativa de uma futura venda. Pietra não vai fazer parte da equipa técnica de Roger Schmidt na próxima época. Rui Costa e Lourenço Coelho já informaram o treinador de que Roger Schmidt chega ao Benfica já com uma equipa técnica definida, da qual Pietra não faz parte. Pietra tem mais 2 anos de contrato, foi adjunto do clube nas últimas 13 épocas. Rui Costa e Lourenço Coelho vão reunir-se com Pietra nos próximos dias para chegarem a um acordo. Já Javi Garcia anunciou o final da carreira nas redes sociais. O antigo médio está agora livre para ser adjunto de Roger Schmidt no Benfica. Na mensagem de despedida, Javi Garcia recordou alguns dos momentos importantes da carreira. Terminou a publicação com a frase "Vemo-nos em breve". Ao que tudo indica, uma mensagem que confirma que Javi Garcia vai regressar ao Benfica. Desta vez como parte da equipa técnica de Roger Schmidt. Enquanto jogador, fez toda a formação no Real Madrid, representou depois o Benfica, o Manchester City, o Zenit, o Betis e terminou a carreira ao serviço do Boa Vista, onde ainda jogou na época passada. O Málaga voltou a falar sobre Ricardo Horta. O diretor desportivo do clube espanhol disse esperar que o avançado português seja vendido. Manolo Gaspar explicou à imprensa espanhola que o clube está atento ao interesse do Benfica, mas defende que é um mero espectador. O dirigente não revelou qual a percentagem que o clube espanhol tem no passe de Ricardo Horta porque alegou questões de confidencialidade. Ainda assim, deixou claro que o Málaga representa uma parte importante no passe do jogador. Manolo Gaspar revela também que o Málaga se mantém atento ao interesse do Benfica, mas realça que o clube espanhol nada pode fazer neste negócio. Deixa ainda o desejo de que a transferência se concretize para o clube espanhol sair beneficiado. Avançamos agora com Weigl, que é alvo do Eintracht Frankfurt e pode estar de saída do Benfica. Depois de garantir a contratação de Mário Götze, a equipa alemã pretende agora avançar para o médio defensivo, um dos jogadores com os quais Roger Schmidt não conta na próxima época. Rui Costa quer avançar para a contratação de um novo médio defensivo, que pode ser Sangaré. No entanto, antes de avançar para o jogador do PSV, o Benfica quer vender Julian Weigl. O médio alemão é o mais bem pago do plantel nesta altura, tem um salário próximo dos 2,5 milhões de euros limpos por época. Além disso, ainda ganha 100 mil euros por cada 10 jogos que faz pelo Benfica. Mário Götze agradeceu a Roger Schmidt. O médio escreveu nas redes sociais que, apesar de já ter alguns anos de carreira, aprendeu muito com o atual técnico do Benfica. Foi uma mensagem de despedida para o PSV depois de ter assinado contrato com o Eintracht Frankfurt. Apesar do agradecimento, Schmidt não deve reagir a estas palavras por estar desiludido com Götze depois de o médio ter mudado de ideias e de não ter assinado pelo Benfica. As negociações arrastaram-se durante várias semanas e chegou mesmo a haver um princípio de acordo com o Benfica, mas Mário Götze preferiu voltar ao futebol alemão.
Roger Schmidt vai dormir no centro de estágios do Seixal. O técnico do Benfica aterra sexta-feira em Lisboa e vai direto ao Benfica Campos, onde vai ficar até ao início dos trabalhos da pré-época. Roger Schmidt quer conhecer bem o centro de treinos do Benfica para estar ambientado quando os jogadores regressarem de férias no dia 27 deste mês. A decisão de dormir no Seixal partiu do técnico do Benfica, que quer conhecer rapidamente os cantos à casa. Ainda antes da pré-época, Roger Schmidt vai reunir-se com os departamentos com os quais a equipa técnica vai lidar diretamente. Avançamos agora com o Sporting e com o Frederico Varandas, que esteve hoje reunido com o secretário de Estado do Desporto. A manipulação de resultados e a violência foram alguns dos temas abordados. O presidente do Sporting diz que João Paulo Correia tem ideias concretas e que quer pôr em prática contra a violência e a corrupção. Frederico Varandas revelou a preocupação com o que diz ser o financiamento ilegal, que, nas palavras do presidente do Sporting, permite a determinados grupos organizados, que considera criminosos, serem responsáveis por violência física e por condicionar agentes desportivos. Varandas disse ter ficado esclarecido de que o governante está também alinhado na luta por um desporto mais transparente. Recordo que João Paulo Correia foi recentemente criticado por Frederico Varandas por ter considerado Pinto da Costa uma referência no desporto nacional. Não é hoje que Morita vai ser apresentado como reforço do Sporting. O médio japonês está em Lisboa desde a passada segunda-feira. No entanto, só amanhã deve ser apresentado. O clube e o jogador ainda estão a resolver questões burocráticas antes da oficialização do negócio. Morita já fez os exames médicos e já esteve em Alcochete a conhecer os cantos à casa. Morita vai ser o segundo reforço para Ruben Amorim depois da chegada do central Saint-Just. O Sporting vai pagar ao Santa Clara 3.800.000 euros por Morita. O médio esteve ao serviço da seleção japonesa, mas abdicou de parte das férias para se apresentar mais cedo no Sporting. Avançamos agora com João Palhinha, que cometeu uma gafe ao dar os parabéns ao Sporting pelo 20º aniversário da Academia. O médio do Sporting deu os parabéns à Academia através de um vídeo, só que o tempo verbal fez toda a diferença. Isto porque Palhinha disse que era um enorme orgulho ter feito parte da história da Academia, mas depressa corrigiu o que tinha dito. João Palhinha está de saída do Sporting rumo ao Fulham, treinado por Marco Silva. Pode estar perto do fim, em definitivo, a possibilidade de o Sporting ainda poder contar com Pablo Sarabia. O acordo entre o Atlético Madrid e o PSG estará muito perto de ser alcançado. Segundo a imprensa francesa, a hipótese mais forte nesta altura é um empréstimo em moldes muito semelhantes àqueles que permitiram ao Sporting ter Sarabia em Alvalade. Ou seja, o PSG continuará a pagar parte do salário do avançado de 30 anos. No final da próxima época, o Atlético fica com opção de compra. Do lado do Sporting, e tal como a CMTV já noticiou, o eventual regresso de Sarabia dependeria sempre do próprio Sarabia. Só por iniciativa do jogador e com a ajuda do PSG no pagamento dos salários é que Ruben Amorim poderia voltar a contar com o internacional espanhol. Ruben Amorim recusa integrar Slimani no estágio de pré-época do Sporting. Segundo o jornal Record, os jogadores excedentários do plantel, entre os quais está Slimani, têm ordem para se apresentarem na Academia de Alcochete no dia 10 de julho. É precisamente este o dia em que o Sporting inicia o estágio de pré-época no Algarve. Por isso, Slimani não vai encontrar o técnico do Sporting nem os restantes companheiros no início dos trabalhos. Estes jogadores deverão trabalhar com um preparador físico para se manterem em forma até à SAD do Sporting encontrar colocação para estes jogadores. Avançamos agora com uma reviravolta no negócio da venda de Vitinha para o Paris Saint-Germain. O clube francês admite agora não pagar de imediato a cláusula de 40 milhões de euros. Essa é uma exigência do Porto que o PSG poderá, afinal, não estar disposto a cumprir. A CMTV sabe que os parisienses querem pagar já 20 milhões de euros e os restantes 20 milhões apenas no próximo ano. O presidente do Porto, Pinto da Costa, recusa negociar nestes moldes. O processo está nas mãos do empresário Jorge Mendes. O clube portista quer o valor na totalidade para já entrar nas contas deste ano desportivo, que termina a 30 de junho. Os 40 milhões por Vitinha e os 35 milhões por Fábio Vieira permitiriam ao Porto ter um resultado positivo nas contas deste ano. O jogador já deu o sim à transferência para Paris. A SAD do Porto acredita que Jorge Mendes vai conseguir finalizar o acordo entre os dois clubes.
O empresário de Evanilson diz que o Manchester United ainda não fez qualquer proposta pelo jogador. Milton Barros garante que o clube inglês ainda não se posicionou para contratar o avançado, numa informação que vai contra as notícias que têm ligado o avançado ao clube de Manchester. O Porto também estaria a tentar segurar Evanilson, pelo menos até se confirmar a saída de Vitinha para o PSG. O agente de Evanilson diz ainda que de Inglaterra apenas o Brighton fez uma sondagem pelo jogador, ainda que sem uma proposta em concreto. David Carmo é a grande prioridade de Sérgio Conceição para o reforço do eixo da defesa. Mbemba era o preferido do técnico do Porto para fazer dupla com Pep na próxima época, mas a SAD Portista já informou que não tem capacidade para pagar os 6 milhões de euros limpos por época que Mbemba pretende. Por isso, o Sérgio Conceição já informou que quer David Carmo para colmatar a vaga no eixo da defesa. Além de David Carmo, o Sérgio Conceição aprova também a contratação de João Vítor, defesa central brasileiro do Corinthians. Pepe está disponível para jogar no Porto depois dos 40 anos, mesmo sem contrato. O central diz que pode jogar no clube para além de 2023, altura em que termina o contrato, isto se estiver bem fisicamente e se o Porto precisar. Pepe diz na revista Dragões que encara o futuro dia a dia e que tudo está nas mãos de Pinto da Costa. O central de 39 anos considera ainda que no Porto é preciso lutar mais do que nos clubes rivais. Pepe acrescenta que só vai ser dado valor a Sérgio Conceição quando ele sair de Portugal. O Fenerbahçe de Jorge Jesus entrou na corrida por Sérgio Oliveira. O médio é o mais recente alvo do clube turco para reforçar o plantel às ordens do treinador português. O negócio pode avançar depois de falhada a possibilidade do jogador permanecer em Roma. José Mourinho chegou a dizer publicamente que gostaria de contar com o médio, mas apenas através de um novo empréstimo. Sérgio Oliveira tem contrato até 2025, mas não é certo que fique no plantel portista na nova época. Os Dragões não descartam um eventual acordo com o Fenerbahçe para a transferência do jogador português. Jorge Jesus empatou 2 golos no primeiro jogo pelo Fenerbahçe. O jogo foi frente ao Skupi, campeão macedónio. O técnico português prepara os jogos da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões frente ao Dinamo Kiev. Vão acontecer no dia 19 e 27 de julho. O Fenerbahçe começa o jogo a perder com o golo de Adetounji aos 13 minutos. Aqui está o primeiro golo apontado pela equipa macedónia que abre a contagem contra a equipa de Jorge Jesus. Apenas 13 minutos depois, Lincoln faz a igualdade. O jogador que foi alvo do Porto estreou-se a marcar pela equipa de Jorge Jesus. Adetounji volta a marcar na segunda parte, faz o 2-1 e coloca o campeão da Macedónia em vantagem no resultado. Aqui está o 2-1 para a equipa macedónia, mas aos 88 minutos a equipa de Jorge Jesus volta a empatar o jogo. O Moscaia faz o 2-2 final aos 83 minutos. Vamos agora atualizar a informação com a Ângela Gonçalves Marques sobre a menina Jéssica que morreu com 3 anos em Setúbal. Até porque temos... E voltamos com o Rui Pedro Brás, que está na Argentina para finalizar os detalhes do acordo para a transferência de Enzo Fernandes para o Benfica. A informação foi avançada esta tarde pelo comentador da CMTV, Nuno Dias, no programa Mercado. Rui Pedro Brás chegou hoje a Buenos Aires depois de uma madrugada em que o Benfica deu passos importantes na contratação do médio de 21 anos. O ponto mais difícil da negociação poderá ser a intransigência do jogador em ficar no River Plate até ao final do trajeto do clube na Libertadores. Esta noite, a imprensa argentina dá grande destaque à iminente saída de Enzo. O jornal desportivo argentino Olé refere que a venda milionária de Darwin ao Liverpool teve influência na decisão do River Plate de vender o jogador ao Benfica. Os dirigentes do clube argentino acham que Enzo se vai valorizar muito na Luz. Já vamos também voltar a este tema com os comentários do José Manuel Freitas, do José Calado, do Fernando Mendes e também do Vítor Pinto, mas para já avançamos também com Weigl, que é alvo do Eintracht Frankfurt e pode estar de saída do Benfica. Depois de garantir a contratação de Mário Götze, a equipa alemã pretende agora avançar para o médio defensivo, um dos jogadores com os quais Roger Schmidt não conta para a próxima época. Rui Costa quer avançar para a contratação de um novo médio defensivo,
que pode ser Sangaré. No entanto, antes de avançar para o jogador do PSV, o Benfica quer vender Julian Weigl. O médio alemão é o mais bem pago do plantel nesta altura. Tem um salário próximo dos 2,5 milhões de euros limpos por época. Além disso, ainda ganha 100 mil euros por cada 10 jogos efetuados pelo Benfica. É este o primeiro tema em análise nesta Liga de Ouro. Muito boa noite, meus senhores. Zé Manuel Freitas, começando por ti. Seria um resolver de problema para o Benfica se o Eintracht Frankfurt formalizasse uma proposta com um bom valor? Boa noite, Mariana. Boa noite ao José Calado, ao Vitor Pinto, ao Fernando Mendes, aos nossos telespectadores. Muito obrigado. Sou o Zé. Sou o Zé. Seria o resolver de um problema. Seria o resolver de um problema em dois sentidos. Já foi aqui adiantado durante a tarde, que eu estive a ver o programa com toda a atenção, que o Benfica só pensa avançar para Sangaré se negociar o Julian Weigl, que já está em Portugal. Temos provas disso. O Pedro Carreira, quando quiser, pode pôr no ar a fotografia. O Weigl está neste momento no Pavilhão da Luz a assistir ao Benfica Sporting da segunda jornada da final de futsal e, portanto, chegou atempadamente e vai participar, até prova em contrário, nesta pré-época do Benfica. Devo abrir aqui um parênteses para dizer que ainda não consegui entender quais são as razões. Eu sei que o Weigl não é o melhor médio defensivo do mundo, mas também não é nenhum perna de pau, há que dizê-lo. E, portanto, ainda não percebi concretamente, e gostava de um dia perceber, quais são as razões de fundo de Schmidt para não contar com o Weigl, ainda por cima com esta relação de proximidade, são os leis alemães e por aí. Bom, não interessa. O Benfica já se percebeu que, por indicação do seu treinador, não quer continuar com o futebolista alemão. O Eintracht Frankfurt era uma boa solução. Se já foi para o PZR, também pode ser para Weigl. E, portanto... O PZR, que é, neste caso, claro, o Mário Götze. O Mário Götze é um grande futebolista, mas portou-se muito mal. Eu não gosto das pessoas que jogam em 2 ou 3 tabuleiros ao mesmo tempo para se valorizarem e ganharem mais dinheiro. Acho que é feio. E ainda por cima, quando se tem o cartel que teve o Mário Götze, o Zé Calado, eu sei que é desta opinião, porque eu ouvi o que é que ele disse ontem, já ouvi o que é que disseram outros comentadores nesta casa, e portanto não sou eu que estou fora da caixa. Acho que ele é um grande pesetero e está a brincar. Porque este é que é o problema, é que as pessoas olham, Portugal é um país periférico e de grandes costumes, está bem, mas isto não pode vir aqui quem quiser, qualquer dia destapa aqui e tira a tampa do ralo e o país vai para dentro do mar. Não é nada disso, há que ter respeito. E, portanto, podem fazer uma bela dupla no Eintracht de Frankfurt, que deixaria o Benfica muito, muito satisfeito, porque também posso garantir, como já foi dito aqui, a informação o mais fidedigno possível, que o Benfica tem neste momento como objetivo negociar a saída de Weigl para depois abertamente avançar para tentar a contratação de Sangaré, que, como se sabe, está a ser cobiçado pelo futebol inglês, aquele que o Vítor também está de acordo comigo, está a descapitalizar e em grande o futebol nacional. Eles, quando abrem a boca, é um termolico aqui deste lado, porque têm dinheiro que nunca mais se acabam e estão a tentar levar alguns dos melhores futebolistas portugueses e a obrigar bem também que as academias dos grandes clubes funcionem cada vez melhor, porque é essa a matriz do futebol português. Mas pronto, é a única coisa que eu acho que vai acontecer. Não vai ser uma negociação fácil. E há outra coisa que eu tenho a certeza absoluta. É que, segundo o Transfermarkt, o Weigl está valorizado em 22 milhões de euros. E que o Benfica pagou 20 milhões de euros. E eu duvido que o Benfica consiga fazer um negócio a negociar o passe de Weigl por verbas semelhantes àquelas que gastou. E já agora, a fonte oficial do Benfica diz-nos também que o Benfica ainda não recebeu nenhuma proposta oficial por Julian Weigl, mas José Calado, há pouco, o José Manuel Freitas levantava a questão de porque é que Roger Schmidt não investe em Weigl, porque é que não aposta neste jogador. Achas que também, ou também achas que caberia no sistema tático de Roger Schmidt? Eu acho, antes de mais, boa noite. Eu acho que neste caso tem a ver com aquilo que poderá ser a disposição tática do próprio Roger Schmidt. Todos nós sabemos que Roger Schmidt tem um futebol de ataque, certo? Mas tu, quando tens um futebol de ataque, nomeadamente e muitas vezes, tens que ter um jogador no teu meio-campo que seja o tampão, que seja o homem que faz as coberturas, que seja praticamente um trinca à moda antiga. Quando eu digo um trinca à moda antiga, que seja aquele que corta as jogadas de ataque, muito à imagem daquilo que fazia Feiza quando estava realmente muito bem fisicamente. E Weigl não tem esse perfil? Não, Weigl não tem esse perfil. Weigl é um jogador que joga muito bem com a bola nos pés, é um belíssimo jogador com a bola nos pés
E obviamente, depois, o Benfica no seu miolo, quando tem muitos criadores de jogo, falta, e temos visto nos últimos anos, que falta alguém que recupera a bola. Eu não tenho nada contra o Weigl, pelo contrário, tem sido um jogador que tem evoluído bastante também em Portugal, a meu ver, desde que chegou ao Benfica. A questão aqui é que, como tu disseste anteriormente, além de ser um jogador bastante caro, é um jogador que tem que sempre contar, principalmente para a titularidade. Se tu não estás a contar com o jogador para a titularidade, não é questão de não se gostar do jogador, é questão de se ir buscar, se calhar, um jogador pelo mesmo valor, mas um jogador que vai encaixar no 11, ou que seja do agrado do treinador para encaixar no 11. Acho que é isso que realmente Roger Smith poderá estar a pensar. É difícil encontrar depois, com os valores que estão no mercado, encontrar um jogador que realmente seja muito bom, por um baixo valor e que encaixe logo, porque se falou muito, falou-se muito de alguns jogadores, nomeadamente o ano passado falou-se muito de Al-Musrati, agora falou-se muito de Sangaré também. A questão é que eu acho que este tipo de jogadores, principalmente o Sangaré, são jogadores onde em Portugal praticamente não se pode chegar. São jogadores que estão muito caros. Como ainda há pouco dizia o Zé, os tubarões europeus estão de olho também nestes jogadores. O campeonato, a Liga Inglesa, há clubes interessados também neste jogador no Sangaré. Ou seja, nós aqui, o Benfica está a preparar uma época... Mas eu acho, desculpa interromper, acho que o Sangaré tem ali um lamiré qualquer do treinador. Sim, mas ainda a propósito de Sangaré... O Götze aportou-se mal. Mas a propósito de Sangaré, ainda esta tarde o Balcatarro disse que era um jogador praticamente fora do alcance do Benfica, até porque se fala também em propostas de valores superiores de 30 milhões. Vamos ver se é. Porque o Enzo Fernandes também era um jogador fora da órbita do Benfica e o Benfica neste momento está à frente para a contratação. A questão é que, imagina uma coisa, Mariana, isto aqui tem a ver também com o próprio clube, não é? E o clube... Obviamente, se houver uma proposta de 20 milhões e se houver uma proposta de 30, e tudo indica que haja clubes ingleses que possam despender desse dinheiro de 30, 35 milhões, obviamente o clube também vai preferir, e o jogador, se calhar, a nível de salário, vão-lhe propor, se calhar, um salário muito, muito maior num clube inglês do que, se calhar, vai propor o Benfica. Aqui a questão, muitas vezes, tem a ver até com o próprio treinador, a influência que pode ter perante o jogador. Nem todos são pessoas que dão palavras e que depois vão para outros clubes. Há pessoas que ainda têm a palavra hoje em dia e graças a Deus que isso acontece. Agora, aquilo que eu estou a ver é que o tempo está a passar, obviamente, o Benfica está a tentar construir uma equipa e quando eu digo construir uma equipa é colocar jogadores no plantel com qualidade, porque construir uma equipa leva tempo e o Roger Smith não vai ter assim tanto tempo, porque em agosto vai logo ter a pré-eliminatória da Champions League. Daí, se calhar, ele ter vindo bem mais cedo também para conhecer os cantos à casa e também quer saber quais são os jogadores que ele pode contar para começar a trabalhar. E os alvos que ele tem também são jogadores que estão identificados noutros clubes também não é fácil as negociações. Aquilo não é de um dia para o outro, tem que andar ali a bater. Não, e depois tens esta situação também do Enzo Fernandes. E também já lá vamos, José Calado, mas falando ainda de Weigl, Vítor, por todas as razões que temos aqui falado e por ser um jogador que só depois de ser vendido é que o Benfica vai resolver o problema do meio-campo. Há uma pressão neste momento sobre o Benfica para resolver este dossiê? Olha, eu infelizmente ainda não tive a oportunidade, antes de mais boa noite, ainda não tive a oportunidade de ouvir as opiniões do Sr. Roger Schmidt, não me estou a fazer de convidado para nenhum jantar, mas de facto eu tenho algumas dúvidas em relação à forma como ele quer organizar. Mas gostarias de perguntar a Roger Schmidt porque é que não eu conta gosto com sempre de perguntar tudo a toda a gente. Aliás, como sabes, uma das minhas... Estás a forçar um jantarzinho. Não é uma das minhas diversões, mas uma das coisas já sabes que ouço mais vezes é como é que você sabe isso. Pronto, eu tenho que explicar às pessoas que é a minha vida saber as coisas. Mas neste caso há algo que eu não sei. Olhando a como jogava o PSV com o Ibrahim Sangaré e com o Eric Gutiérrez, um jogador do qual eu gosto muito, mexicano, no meio-campo do PSV, quando falamos de saída de Weigl e Sangaré ser alvo, eu fico com dúvidas como é que o Roger Schmidt quer organizar o meio-campo, porque normalmente eu pensaria em Sangaré mais para o jogador que iria fazer as funções que no Benfica tradicionalmente eram desempenhadas ou por Meité, ou por Paulo Bernardo, ou por Tarapto, ou a dada altura João Mário, não propriamente as de Weigl. Portanto, a não ser que ele queira criar, olhando estes médios que tem, com Sangaré, agarrar aqui nos jogadores, ver características que lhe permitam conseguir com um funcionamento em dupla algo que compensa aquilo que o Weigl dava em termos de jogo posicional, e todos sabemos que infelizmente, ao contrário do que aconteceu no Borussia Dortmund por vezes, aqui o Weigl dava muito pouca profundidade ao jogo. Mas jogava mais atrás. Agora não há dúvida nenhuma. É o Benfica, a partir do momento que se posiciona desta maneira e nenhum de nós nos passa pela cabeça que Roger Schmidt não conheça perfeitamente Julian Weigl,
Acho que há aqui claramente um desenquadramento de Leon Weigl com aquilo que o Sr. Roger Schmidt pretende. Ele irá explicar, que é uma pessoa muito cordata e muito educada, segundo me dizem. Isso também sei de boa fonte. Portanto, quando lhe for colocada essa questão, ele se calhar até vai explicar. Mas... Não foste ao jantar, Vítor? Podias ter ido? Não fui. Podias ter ido? Mas não tinha problema nenhum em ir. Eu adoro fazer perguntas às pessoas. O Record não escolheu a pessoa. Adoro fazer perguntas. Não foi o Record que escolheu a mas estive pessoa, representado no jantar muito bem pelo Sérgio Cretino, que esteve lá a representar-me e senti muito bem representado por ele. Agora, entretanto, voltando à questão dos médios, é mesmo isso que me desperta a curiosidade. O Benfica, independentemente de ser muito difícil conseguir os 20 milhões pelo Weigl, pode conseguir liquidez, ou pode conseguir um negócio que lhe permita não perder dinheiro, já aconteceu isso no passado noutros casos, para investir num jogador que possa ser uma mais-valia para aquilo que Roger Schmidt pretende. Agora, só mesmo para terminar, Mariana, tendo em conta que já existe um leque importante de centrocampistas no Benfica, e já soubemos que Florentino fica, Sim. E destes aqui que falámos todos, não temos indicação nenhuma que algum deles esteja na porta de saída, para já, pelo menos. Para já. Já percebeste, Fernando, que meio-campo é que Roger Schmidt quer? O Vítor levantou essa questão. Boa noite. Acho que o mais importante para o Benfica é uma coisa que nós tentamos a falar há uma série de tempo. É um jogador, posição 6, e não tem tido. Atenção que eu disse isto tudo dos médios, sem contar com o Enzo Fernandes, iremos falar depois do intervalo. Sim, desculpa, não tem tido esse. Um dos grandes problemas do Benfica nos últimos tempos é esse mesmo. Tentaram o Weigl no Dortmund jogar alguns jogos, mas o Weigl não é esse tipo de jogador. Acho que o Weigl, porque eu vi, e eu disse na altura e repito, e se fosse agora dizer a mesma coisa, acho que foi uma excelente contratação no Benfica. Excelente, que acho que é um jogador fino, acho que é um bom jogador diferenciado. Agora, não é um jogador 6. O Weigl não era um jogador de andar ao choque lá na Alemanha. Era um jogador que jogava muito bem, era um jogador que estava muito perto das zonas de finalização, uma qualidade de passe. O Weigl aqui joga, mesmo naquela posição. Organizador do jogo do Dortmund. Mesmo naquela posição, se nós repararmos, o Weigl raramente joga fácil, raramente perde uma bola. Acho estranho um treinador Algo que é verdade, Fernando, que já ouvi noutro canal dizer isso, exagerarem um bocadinho, mas é verdade. O Weigl, independentemente de não rascar no passo, um dos passos para trás e para o lado, não verticaliza os passos, mas consegue, de facto, um nível de eficiência de passe acima dos 90%. Vitor, mas isso é inteligência. Isso já é estabilidade à saída de bola. Agora, se for um treinador que é verticalizar o jogo, acelerar, ser mais rápido, olhar mais para a baliza, provavelmente pode não querer uma saída de bola que passe por um 6 que jogue dessa maneira. Claro, e tu falaste aqui, se a ideia é vir um 6, não é? Um 6 puro. A priori o Weigl não vai fazer muita falta, porque vai vir jogadores, já falaste, não está quase, não sabe se vem Ricardo Horta, há uma série de coisas. Agora já vamos também olhar para outros dossiês do Benfica e vamos também voltar a um exclusivo da CMTV. O Benfica está muito perto de garantir a contratação de Enzo Fernandes. A última madrugada trouxe desenvolvimentos importantes a este processo. É um tema ao qual vamos voltar a seguir a um curto intervalo nesta Liga de Ouro. Até já. O Pedro Brás está na Argentina para finalizar os detalhes do acordo para a transferência de Enzo Fernandes para o Benfica. A informação foi avançada esta tarde pelo comentador da CMTV, Nuno Dias, no programa Mercado. Rui Pedro Brás chegou hoje a Buenos Aires depois de uma madrugada em que o Benfica deu passos importantes na contratação do médio de 21 anos. O ponto mais difícil da negociação poderá ser a intransigência do jogador em ficar no River Plate até ao fim do trajeto do clube na Libertadores. Esta noite, a imprensa argentina dá grande destaque à iminente saída de Enzo. O jornal desportivo argentino Olé refere que a venda milionária de Darwin ao Liverpool teve influência na decisão do River Plate de vender o jogador ao Benfica. Os dirigentes do clube argentino acham que Enzo se vai valorizar muito na Luz. No exclusivo da CMTV, o Benfica está muito perto de garantir a contratação de Enzo Fernandes. A última madrugada trouxe desenvolvimentos importantes a este processo. A CMTV sabe que Rui Costa esteve em contacto permanente com dirigentes do River Plate. Foram longas horas de negociações. O presidente do Clube da Luz empenhou-se pessoalmente neste negócio. Segundo apurámos, teve também a ajuda de Enzo Pérez e Pablo Aimar, dois ex-jogadores do Benfica, que terão sido decisivos para convencer Enzo Fernandes a mudar-se de imediato para Portugal. O acordo ainda não está totalmente fechado. No entanto, segundo apurámos, há muita confiança na Luz relativamente à transferência do médio de 21 anos. O Benfica deve pagar perto de 18 milhões de euros por 75% do passe. O River Plate está agradado com esta proposta porque, assim sendo, poderá garantir uma percentagem significativa de uma futura venda. Zé Manuel Freitas, o que é que falta para fechar este negócio?
Eu, em relação a isto, só tenho uma novidadezinha para dar. É que o Rui Pedro Brás fez escala em São Paulo. O resto, não tenho mais nada para dizer. Tudo aquilo que já disseram hoje aqui é verdade. 18 milhões de euros, 75% do passe. O Benfica está à frente neste momento na negociação. Por isso o seu diretor desportivo está em Buenos Aires. E o Benfica está de tal forma interessado no futebolista que está disponível para só o receber na Luz, depois do River Plate terminar a sua campanha na Taça dos Libertadores. Foi uma informação que o Nuno Dias também avançou esta tarde no programa Mercado. E referiu-se até à questão do calendário, tudo aquilo que o Nuno disse, vai ser antecipada a final, a Libertadores. Sim, tudo aquilo que o Nuno disse é rigorosamente verdade. Tudo aquilo que o Nuno disse são as informações que eu também consegui colher e, portanto, ele estava tão atento ao assunto como eu, embora eu esteja cada vez mais para o lado do que eu hoje sou mais comentador, mas às vezes também quando há alguns assuntos também gosto de procurar dar aquilo que sei e, portanto, também fui à procura e a única coisa que pode deixar as pessoas surpreendidas é esta. Realmente o Benfica vai fazer um grande investimento neste futebolista que considera que é de uma qualidade acima da média e que, na verdade, pode trazer uma mais-valia à equipa do Benfica, que pode, no futuro, garantir uma venda extraordinária a um nível de números como aqueles de que foi alvo Darwin Núñez ou mais. É uma questão das coisas de correrem bem. Mas, por outro lado, acredito eu, atenção, isto agora sou eu que estou a acreditar. Não sei se alguém vai pôr umas velinhas, se não, se vai fazer umas rezas, mas do Benfica a esta hora, ponto 1, estão a rezar para que o Rui Pedro Brás, que neste momento está na cabeça do touro, se me permitem a expressão, porque é ele que está a dar a cara em nome do Benfica para tentar fechar o negócio, mas isso também é uma das incumbências do diretor desportivo, com carta branca. Eu sempre disse aqui que o Rui Pedro Brás tinha carta branca do presidente Rui Costa para pagar a cláusula de rescisão. Encontraram aqui uma solução boa e alternativa por causa daquele por maior que foi o Vítor que trouxe, creio, da história daquele pagamento, não é de multa, aqueles 5 milhões de euros dos impostos. E depois a outra questão é que o River Plate não chega à final da Taça dos Libertadores, nem sequer à meia-final. Porque se isso acontecer, o Benfica ainda fica a tempo de inscrever o futebolista até ao final da janela de mercado a 31 de agosto. Se não acontecer, admito, agora sou eu a fazer a minha leitura. Se o River Plate eventualmente chegar à final da Taça dos Libertadores, admito que o jogador a seguir depois tenha umas férias e que não esteja à espera de recomeçar a época no início do ano, depois da paragem do Natal, para fazer a sua inscrição e possa vir mais cedo para Lisboa para se ambientar. Mas o Benfica, neste momento, apesar de toda a precaução, está convencido e está à frente no processo, porque tendo lá uma figura de responsabilidade do clube com tudo, depois daquilo que realmente foi aqui referenciado, que o presidente do Benfica teve uma noite exaustiva em defesa dos interesses do clube e socorreu-se das amizades que tem na Argentina, particularmente do seu grande amigo Pablo Aimar. As coisas estão muito bem encaminhadas, mas nunca fiando, e por isso é que o Rui Pedro Brás foi a correr para a Argentina, porque quando o Dortmund está interessado e os outros clubes que se falam também estão interessados no Enzo Fernandes, há uma coisa que é indiscutível, só para terminar, é que nós estamos perante um futebolista que nesta idade é acima da média do que neste momento se vê e, portanto, os encarnados estão a jogar tudo para o contratar. Mesmo o Vítor, que o jogador exige ficar até ao final da participação do River Plate na Libertadores, é o tipo de jogador que justifica todas as cedências que o Benfica possa fazer, dentro do razoável, obviamente? Olha, Mariana, dentro da excelente abordagem que o José Manuel Freitas fez, acho que nas contas do José Manuel Freitas só falta uma perspectiva, que é de Mundial. Eu acho que se o Benfica conseguir convencer Enzo Fernandes que ele tem mais possibilidades de abrir as portas da seleção da Argentina, sendo figura do Benfica, porque, atenção, na última convocatória ele não esteve, a jogar pelo River Plate. Portanto, se for possível ao Benfica convencer o Enzo Fernandes e o pai, e o tio, o cunhado e o primo, que é porque na Argentina funciona muito assim, e o gato, que, sendo figura do Benfica, sendo protagonista no Benfica, estando a lutar pela entrada na Champions e podendo entrar na Champions... Assim, ele está renitente. Porque é muita pressão do River Plate, é muita pressão da inchada lá do River Plate, é muita pressão do ambiente no qual ele cresceu, nasceu e se afirmou. Eu acho que ele nem está a pensar neste momento na seleção, vê lá. Está bem, mas uma das razões que nos davam era que ele achava que tinha mais possibilidades de abrir as portas da seleção, continuando no River até à final da Libertadores. Agora, alguém tem que, se calhar, explicar-lhe, não sei se isso resulta ou não, que, desculpa lá, Chico, até agora não abriste a porta da seleção a jogar no River Plate.
como figura de um grande clube europeu. E atenção, porque hoje a imprensa argentina qualifica o Benfica como um grande tiburón. Portanto, Mariana, a partir de agora, um clube como o Benfica, quando vai à Argentina contratar um jogador como Enzo Fernandes, passa a ser tubarão. E sabes porque é que eles chamam tubarão? Porque vendeu o Darwin por 75 milhões, então tem dinheiro para investir. Então o Benfica é um tubarão na perspectiva da Argentina. E há outra coisa engraçada, é que depois, naquelas contas que estávamos a fazer à tarde, não fomos ao fundo da questão, mas, por exemplo, naquilo que se diz que é, e é muito citado, a capacidade de valorização do Benfica, as montras do futebol português são muito boas. E é um dos trunfos do Benfica, não é? Uma venda de 75 milhões... Peço rapidamente, Vítor. Muito rápido. Uma venda de 75 milhões do Enzo Fernandes daria 18,75 milhões ao River Plate. Ou seja, com este acordo, o River Plate pode ganhar mais dinheiro numa futura venda do Enzo do que propriamente ganhar agora diretamente. Ou seja, faz um investimento também no futuro. Muito bem, já vamos voltar a falar de Enzo Fernandes. Para já importa também, Ângela Gonçalves Marques, atualizar todas as informações sobre a Jéssica. Até porque não perdemos de vista esta investigação que está a decorrer à morte da menina. Voltamos com Rui Pedro Brás, que está na Argentina para finalizar os detalhes do acordo para a transferência de Enzo Fernandes para o Benfica. A informação foi avançada esta tarde pelo comentador da CMTV, Nuno Dias, no programa Mercado. Rui Pedro Brás chegou hoje a Buenos Aires depois de uma madrugada em que o Benfica deu passos importantes na contratação do médio de 21 anos. O ponto mais difícil da negociação poderá ser a intransigência do jogador em ficar no River Plate até ao final do trajeto do clube na Libertadores. Esta noite, a imprensa argentina dá grande destaque à iminente saída de Enzo. O jornal desportivo argentino Olé refere que a venda milionária de Darwin ao Liverpool teve influência na decisão do River Plate de vender o jogador ao Benfica. Os dirigentes do clube argentino acham que Enzo se vai valorizar muito na Luz. José Calado, há pouco falávamos também na possibilidade de Enzo Fernandes bater o pé para só chegar ao Benfica mais tarde. No limite, poderia chegar já depois do final de outubro, porque a final da Libertadores está marcada para 29 de outubro. Achas que o Benfica deve correr esse risco se for a única forma de contratar o jogador? Eu, neste caso, tenho dois pontos de vista, se me permites, vou expô-los, que é, primeiro, obviamente para um jogador de 21 anos com esta capacidade e ainda por cima com a margem de evolução que tem, o Benfica está disposto realmente, se calhar, a fazer este tipo de situação, que é os 18 milhões, que é os 75% do passe, que é o jogador ainda permanecer, nomeadamente até o River Plate ir o mais longe possível, se calhar, na Libertadores. Eu acho que isto é um excelente negócio para o River Plate nesse aspecto, porque está a continuar com o jogador está realmente a satisfazer o seu capricho, entre aspas, que é permanecer na Argentina e jogar a Libertadores, e o Benfica ficará à espera do jogador. Este é o meu primeiro ponto de vista, e aí eu, sinceramente, apoio a decisão do Benfica de esperar, porque realmente é um jovem com muito valor. Mas depois tenho o outro lado, lá está. E aqui realmente eu, quando há este tipo de contratações e quando se trata de o Benfica estar a preparar uma equipa, tem que preparar a equipa com todos os jogadores que estejam disponíveis no momento para que Roger Smith conte com eles. E nesse aspecto, estar a satisfazer caprichos de jogadores só porque agora querem disputar a Libertadores é a mesma coisa que jogadores quando querem disputar eu quero disputar a Champions League. Agora estou a jogar a Champions League pelo meu clube, quando eu for eliminado eu vou ser contratado. Ou seja, isto são caprichos. Eu não acredito que seja tanto o capricho, se calhar, do jogador, mas, se calhar, é mais o capricho do River Plate de ter o jogador para a Libertadores. E eu, nesse aspecto, realmente não consigo entender. Porque eu também não sou apologista de se o jogador não vier, onde Deus nos acuda. Não. Se este jogador não vier, haverá outros. Eu não entro naquela loucura de que e tal, este jogador é mesmo muito importante e tem que vir. E agora? E agora? Se não vier, há outros. Já agora também acham os outros outros comentadores que é um capricho de Enzo Fernandes querer ficar no River Plate? É um sonho, todos os jogadores gostam de ganhar ou jogar aquela competição. Mas eu concordo plenamente com o Calado. Eu ia dizer uma coisa há pouco, para desenvolver agora, que é o seguinte. Chegámos a ouvir aqui críticas, e foram do ex-presidente do Benfica, Luís Filipe, ao facto de como é que o Benfica conduziu o negócio, do Rui Pedro Brás ter ido à Argentina, creio que em maio, que isso poderia fazer subir o preço. Eu acho que neste caso, pelas informações que me vão chegando da Argentina, até pessoas que eu nem sei como é que arranjam o meu número, mas me pedem também algumas informações, também não algumas,
passa claramente a ideia, pelo que temos visto nos últimos dias, que o facto de Rui Pedro Brás ter estado presente em maio na Argentina e ter sinalizado pessoalmente e de boa fé a abertura do Benfica para negociar, ao contrário, se calhar, do que poderia acontecer noutras alturas e noutras situações, acredito que até possa ser contraproducente, desta vez, fazendo um balanço de como está a correr o processo, dá claramente a ideia que quer o presidente do River Plate, quer o secretário técnico, quer o diretor desportivo, o Enzo Francescoli, que se calhar o Rui Pedro Brás aproveitou para lhe pedir um autógrafo, e tirar uma selfie com o Enzo Francescoli. Aproveitou, que é um grande craque. Não era craque? Ele se fosse lá negociar... Desculpa lá. Tu não tiravas uma se eu foto fosse com o lá até como Francescoli? jornalista, pedia um autógrafo e para tirar uma fotografia com o Francescoli. Vou-te dizer uma coisa. É um super craque. Vítor, tu hoje estás muito lírico. Mas agora a sério. Estás lírico hoje. Em todas as abordagens que tens está lírico. Mas agora para terminar. Queres ir a um jantarzinho, queres ir a um almoçozinho. Agora queres ir à Argentina ter aquilo que é dito da forma como o River Plate encarou o interesse do Benfica. E depois também o facto de ter lá alguém mandatado para o Benfica e que representa diretamente o Benfica, não um empresário, a falar com o representante do jogador. Eu acho que nesta altura em que existe pressão de outros clubes, provavelmente está a conseguir ser importante para desequilibrar a balança a favor do Benfica. E agora, quando o Rui Pedro Brás regressa à Argentina, já tem muito trabalho desbravado desde maio, já tem alguma relação criada com as pessoas do River Plate e se calhar estabelece uma ligação de confiança que é importante para fechar negócio a favor do Benfica, se for possível fazê-lo devido às questões financeiras. Eu disse isto, o Luís Filipe Vieira disse aqui que foi mal conduzido todo este processo. E que o Rui Pedro Brás já devia estar na rua. E já devia estar... Então vamos lá ver. Se há interesse num jogador... Noutros casos até pode se há interesse num jogador... Aqui não me parece que tenha sido. O responsável máximo tem que estar lá. Então, repare, eu disse e volto a afirmar. Então, quer dizer, quando se falou da situação do Cavani, na altura, o Luís Filipe Vieira disse: se tivesse cara a cara com ele, o Cavani era jogador do Benfica. E veio o empresário, veio aqui, andou o irmão dele aqui, no Estádio da Luz, conheceu o gajo da relva, conheceu toda a gente e não conheceu ninguém da estrutura do Benfica. É verdade. Não conheceu ninguém. Então, vê um jogador deste e este miúdo é um craque, atenção. Eu acho que, e digo sinceramente, acho que o valor dele nem é muito caro. Nem é muito caro para a qualidade que este miúdo tem e o dinheiro que este miúdo pode dar. Agora, quando se quer um jogador, volto a dizer, eu não conheço o Rui Pedro Brás lá nenhum, mas fez muito bem. Vai lá, tem a autorização do Presidente, posso chegar aqui a este valor. Acho muito bem. Vamos falar agora como ex-jogadores de futebol. Diz-me uma coisa. E bons. Diz-me uma coisa. Muito obrigado pela atenção, Sousa. Vamos falar os dois. Laterais esquerdos, então arrasa. Para camisada é só troca de elogios aqui. Este painel está fantástico. Tu jogaste no futebol espanhol ao mais alto nível. Mas agora, porque nós às vezes gostamos de analisar as coisas friamente, independentemente do clube que amamos e gostamos, que é assim, diz que há muitos interessados neste jovem, de 21 anos, certo? Já se falou de nomes da Premier League. Já se falou do campeonato italiano. Isso aí. Nomeadamente se falou da Juventus. Juventus. Agora digam-me uma coisa. Mas acham que o River Plate está interessado se é o Benfica ou não é o Benfica? O River Plate está interessado na maior proposta que houver. E o jogador, obviamente, naquele que for o salário que lhe apresentem com maiores condições e melhores condições. Que é. Agora, se vier por 18 milhões e que o River Plate fique com 25% do passe, sinceramente, eu acho que é um grande negócio para o River Plate. Para o Benfica não? Eu acho que para o Benfica não. Porquê? Porque o River Plate, nós estamos aqui a colocar já em cima da mesa que pode haver depois uma venda do jogador. Claro. Mas quem é que diz que, mesmo sendo um craque, chega aqui e que as coisas funcionam? Pode não funcionar. Quem é que nos diz? O Benfica já se fartou de pagar 20 milhões por jogadores e chegaram aqui, eram craques, chegaram aqui e não funcionaram. É por isso é que eu não entro em histerias com os jogadores. O jogador, quando quer vir, ou um clube quer contratar o jogador vem. Não é, vou ficar à espera, agora vamos andar com esta telenovela para a frente e para trás. Isso nunca dá bom resultado. Eu gostava de dizer duas coisas. Uma em defesa da minha... Não é da minha honra, mas da minha palavra, que eu gosto de dizer as coisas repetidamente e as pessoas não pensarem que eu tenho memória fraca, ainda não tenho. Mas há aqui duas questões. A primeira, o Rui Pedro Brás ter-se antecipado, o Benfica depois não pode vir justificar aqui, se o negócio se concretizar, despesas de intermediação, porque é o Benfica diretamente que está a falar com o River Plate e com o empresário. Mas se me permites, sim,
se me permite, só 10 segundos. Eu quero ver se este negócio se realizar com tantos clubes que andam atrás, com tantas coisas que andam em cima da mesa, se este negócio se realizar, eu quero ver quem é que depois vão ser as pessoas que também vão dar o braço a torcer e vão dizer assim: o Rui Pedro Brás fez um bom trabalho. Não, mas isso a gente quer ver. A gente sabe que publicamente já ouvi clubes publicamente já mataram tantas vezes o homem. Não, mas eu quero ver o que é que não fez bem, está lá. Disse o Vitor. O facto de lá ter estado, está a dar a cara. O facto de lá Se não ter conseguir, estado e estar lá mandatado pelo presidente do Benfica configura a figura tão importante. É evidente que ele baixou na estrutura, mas para mim o Vítor está da mesma opinião que eu, jornalisticamente falando, que ele hoje tem mais responsabilidade do que tinha. A outra questão é esta. Eu, como sou muito pragmático a analisar estas questões, eu já tinha dito aqui e vou voltar a dizer. O Benfica tem mesmo que estar perdido de amores por este jogador. Por este dinheiro, amigo, não queres ir já? Vamos à procura de outro. Eu não acho que seja muito dinheiro. Eu não acho. Mas desculpa, está no mas teto dos uma proposta melhor para o River Plate. Neste sentido. Eu não acho o Benfica ter contratado jogadores de 20 milhões, tirando o Darwin Núñez. Ninguém, até agora, não, o Darwin, até agora nenhum deles pegou. Não é nesse eu acho que não é muito dinheiro. Para este jogador, não é. Não é nesse sentido um pouco dinheiro. Mas não é no sentido da qualidade do jogador. Não é nada disso. Para permitir ele está aqui a bater o pé, não, eu quero ficar aqui, eu quero jogar a Libertadores. Sim. Amigos como de antes, um grande abraço e com esse dinheiro vão à procura. Achas que está a passar o sinal de que não quer assim tanto jogar no Benfica? Não é isso. Acho que está a ser demasiado... A Libertadores é quando, Zé? Desculpa? A Libertadores é quando? Está a decorrer? Termina, está a decorrer. Eles jogam no final desta semana. Com quem? Eles foram eliminados. O Vélez Sarsfield, eles foram eliminados. Se passarem agora, eles se passarem agora e forem eliminados nos quartos de final, ele fica em condições de viajar para o Benfica. E é inscrito a tempo de poder jogar na Liga. Não é isso. O Vítor disse ainda há bocado, e muito bem, que o pai, o tio, o irmão, até o gato, o canário, aqueles animaizinhos todos, o cãozinho, estão a dizer a ele: não vá jogar aqui, porque ele não tem... Mas das duas umas é, ou o jogador não se importa de não vir para o Benfica porque está a marcar uma posição que o Benfica pode não aceitar, ou por outro lado tem a convicção de que é tão importante para o clube que o Benfica vai aceitar qualquer condição que imponha. Essa questão é que eu não consigo desmistificá-la agora, que há uma coisa que me parece... Vou mais pouco calado disso há pouco também. Pode ser o clube Não, pode ser a pressão do River Plate. O clube também faz pode falta, ser essa pressão toda. Ou então ainda há alguém não lhe conseguiu explicar, como que outros futebolistas, até que jogam no Benfica e que não conheciam a história do Benfica. Porque a minha convicção é esta. Eu nunca vi, e vieram para o futebol português da Argentina, da Colômbia, do Uruguai, futebolistas de enormíssima qualidade, tão bons ou melhores do que o Enzo Fernandes, e que assim que já foram bater à porta, qualquer um dos três grandes portugueses, disseram logo que queriam ouvir. Há aqui qualquer coisa que eu ainda não percebi. Mas a partir do momento que se fala que Pablo Aimar esteve em contacto com o jogador... Claro. E o Enzo conhece bem o Benfica, é o Pablo Aimar, e o Enzo. Agora, para mim, eu sou muito pragmático e vou ao encontro daquilo que disse aqui há 2 ou 3 programas e já voltei a dizer. Mas eu não sou dirigente, portanto, eu percebo que o Benfica esteja perdido de amores pelo jogador porque ele tem qualidade. Comigo já tinha terminado o folhetim. Já agora, Fernando, esta estratégia do Benfica de colocar Enzo Pérez e Aimar na equação para falarem com o jogador é uma boa estratégia? Claro, 2 craques que passaram pelo Benfica, tiveram uma carreira fantástica. E o Enzo Pérez ainda joga com ele. Ainda joga, conhecem o futebol português, conhecem o Benfica, sabem a forma como foram tratados aqui. Portanto, acho que é uma operação de charme mais credível do que outro artista qualquer chegar lá e dizer: o Benfica é um clube porreiro, Portugal é um clube porreiro. Acho que é excelente. E repara, e o Rui Costa trabalhou com essa gente toda. Há um conhecimento muito, muito profundo com o Aimar, com certeza que o Rui Costa está ali em contacto. Foi o Rui Costa que convenceu o Aimar a vir jogar para Portugal. Exatamente. Eu só tenho uma coisa em relação aos jogadores argentinos. Porque eu joguei com vários jogadores argentinos. Isto é uma vantagem, Carlos. Não custam muito a adaptar-se ao futebol português. O jogador argentino tem uma coisa, que é, além de serem bons jogadores, a maior parte deles têm muita qualidade, a maior parte deles, e são jogadores com uma raça tremenda. São jogadores que jogam com uma raça tremenda. E depois aqueles que não têm muita raça têm uma qualidade acima da média. Ou seja, por isso são jogadores que se adaptam-se rapidamente àquilo que é a Europa. Agora está no Euro. Agora, eu sinceramente, eu
eu partilho desta opinião e nós os dois, pelos vistos, partilhamos a mesma opinião. Não tínhamos falado nada sobre tínhamos falado sobre isso. Eu vi no outro dia a emitir essa opinião e disse, está de acordo comigo. Estás a copiar. Mas em que é que te parece, Vítor, que podem ter sido ou ser decisivos estes dois jogadores, Enzo Pérez e Pablo Aimar? O que é que poderão ter dito a Enzo Fernandes sobre o Benfica? Olha, eu, em relação às opções do Benfica, em relação ao meu lado de autodidata da gestão desportiva, acho que o Benfica está a pensar numa perspectiva de médio e longo prazo. Se o jogador tem qualidade, se é um jogador com um valor de mercado, se o Benfica entende que está a comprá-lo a um valor mais baixo do que aquilo que ele vai valer em termos de cotação quando estiver a jogar na Europa, o facto de ele não estar disponível para os primeiros 6 meses ou 5 meses pode ser considerado internamente no Benfica que não é obstáculo para um investimento desta qualidade. Porque o jogador pode dar rendimento desportivo e rendimento financeiro. Portanto, em termos de aposta, em perspectiva de médio e longo prazo, provavelmente será essa a visão que o Benfica está a ter do negócio. Mesmo que eventualmente não seja possível tê-lo já, se calhar as pessoas sentam-se à mesa e dizem se estamos à frente na corrida para um jogador com esta qualidade, vamos abdicar desta vantagem porque não o vamos ter durante 6 meses quando podemos tê-lo durante mais 5 anos e meio ou durante mais 4 anos e meio. Essa é a opção que o Benfica tem que tomar e parece-me, pelo rumo que as coisas estão a seguir, acho que o Rui Costa não tem dúvidas que a qualidade do jogador e o seu potencial de valorização justifica este risco. Esclarece-nos só aqui numa questão, já devolvo a palavra a José Calado, e para ficar claro, se o River Plate for eliminado da Libertadores já na próxima fase, ou já nesta fase, Enzo Fernandes vem imediatamente para o Benfica, é isso? Isso não está clarificado nem por informações do Benfica, nem na Argentina existe uma informação cabal a esse respeito. A dúvida que eu tenho apenas é a seguinte: se o jogador estiver muito focado no Mundial e se estiver focado nos objetivos do River Plate, no balneário do River Plate, envolvimento com o grupo do River Plate, pode não estar disponível. Não faz sentido para em agosto. Atenção, não estou a falar agora. Se for eliminado já em julho é diferente. Então é isso que nós estamos a falar. Se passa o Bela Sarsfield e tem a eliminatória seguinte, é outro assunto. Que acaba, que é 20 e tal de agosto. Posso dizer? Com o Bela Sarsfield, acho que faz todo sentido. Se o River Plate for eliminado, ele vir imediatamente. Aí já seria o melhor de 2 mundos? Aí eu creio que seria muito fácil ao Benfica. Só dizer, desculpa, os oitavos de final é agora 6 de 28 de junho e 7 de julho. E depois os quartos de final é entre 2 e 4 de agosto e 9 e 11 de agosto. É isso. Então se passar isso, se não passar... Só para acrescentar aqui uma opinião, que é... eu não... Cada clube, obviamente, protege os seus interesses. O River Plate quer proteger os seus, tendo o jogador para alcançar os seus objetivos, mas há aqui uma coisa que é muito importante. Se o Benfica, e não está aqui em causa a qualidade do jogador, agora, se o Benfica está a construir uma equipa e tem um objetivo imediato, que é passar a fase da Liga dos Campeões e entrar na Liga dos Campeões, que vai dar um encaixe monetário... que vai dar um encaixe monetário considerável, o Benfica tem que pensar naquilo também que são os seus objetivos e os seus interesses. E o jogador que vai ser contratado pelo Benfica e que sabe que o Benfica vai pagar também bem ao River Plate e certamente lhe irá pagar muito bem a ele também, enquanto profissional, equacionar as situações e dizer assim, ok, se este, como diz o Vítor, se este poderá ser o meu clube durante 5 anos e se agora há um objetivo imediato para cumprir, eu quero fazer parte também desse objetivo. Vamos já embora para Portugal. E ainda por cima há uma outra coisa que é um novo treinador construir uma equipa e depois daqui a 6 meses chega um jogador que de alguma maneira pode entrar na equipa e em vez de acrescentar pode fazer exatamente o inverso. Sendo que se, por exemplo, chegar ao Benfica no final de outubro, ainda terá naturalmente tirar um período de férias. Não pode jogar, tem que esperar pela inscrição. Se for à final, sim. Mas chegará, sim, mas poderá chegar ao Benfica para pelo menos ir preparando. Sim, mas agora falta aqui até porque tem um período também de adaptação. O Vítor agora juntou aqui outra questão, que ainda ninguém sabe se o rapaz falou disso. Para mim, o Enzo Fernandes, se chegar em breve ao Benfica, se lhe conseguirem dizer e explicar por A mais B que ele faz bem em vir para o Benfica já, na presunção de que o Benfica o consegue contratar, a minha convicção é de que o Enzo Fernandes vai ser o 10 do Benfica.
Agora, o Vítor juntou aqui um outro argumento, que é, só falta o rapaz dizer, não, nós fomos eliminados da Libertadores, mas eu quero continuar a jogar no River por causa do Mundial. Que é a melhor maneira de ir ao Mundial, por amor de Deus, ao Vítor. E eu só ir para o Vítor. Mas por isso é que eu estou a dizer, ele não conseguiu abrir as portas da seleção pelo River, faz mais sentido vir para o Benfica. Mas se calhar abre mais depressa. Abre mais depressa jogando na Europa, porque o Scaloni está a olhar só para os argentinos. Mas aí se os jogadores estiverem a ser mal aconselhado a esse nível, pode ser complicado explicar isso. Se houvesse esse tipo de carpichos todos, há uma célebre palavra que se pode dizer, sayonara, bye bye, não é? Isso era se fosse Morita. Ou então goodbye, Eu não acredito que o jogo está iminente a vir para o Benfica com isto tudo. É a Libertadores. Pois, agora é eliminado a Libertadores, afinal quer jogar lá. Mas achas, Fernando, que poderá aqui também haver algumas desculpas por parte do jogador? Achas que não está verdadeiramente comprometido com o projeto do Benfica a partir do momento em que, tendo a possibilidade de entrar no futebol europeu, está o Libertadores entende. Se eu ando com estes caprichos, há o velho ditado português que ia ser aplicado. Ele queria ter o sol na eira e a chuva no naval ao mesmo tempo, mas não consegue. O melhor dos dois mundos. Exatamente. O melhor dos dois mundos. Mas isto é fácil de resolver. Fala-se com o Nhaga faz lá as resinhas e ele já embalado na Libertadores. Mariana, vou deixar aqui a minha opinião bem vincada. Há que proteger os interesses do Benfica. E os interesses do Benfica são entrar na Liga dos Campeões, que vai dar um encaixe considerável e que é muito importante para os clubes portugueses. E construir uma equipa que lhe permita, de alguma maneira, lutar por títulos. E se este jogador faz parte dessa equipa, ou fará parte dessa equipa, e é tão importante, para isso o Benfica está a fazer também esse esforço financeiro, eu acho que tinha que vir já. Se não vier já, obviamente. Ok, como diz o Vítor, e diz bem, mas a qualidade do jogador, tudo bem, mas aí muito bem, deixem-me também, meus senhores, fazer um ponto de situação, até para quem só agora se juntou a nós. Estamos a falar de Enzo Fernandes, que está muito próximo de reforçar o Benfica. Neste momento, Rui Pedro Brás está na Argentina, viajou hoje para Buenos Aires para acertar os últimos detalhes desta transferência de Enzo Fernandes, que conheceu desenvolvimentos importantes nas últimas horas, nomeadamente na última madrugada, também com a intervenção decisiva de Rui Costa, que esteve durante a madrugada em contacto com os representantes do River Plate, apresentou uma proposta de 18 milhões de euros por 75% do passe, e também a venda de Darwin Núñez acabou por ser decisiva para que o clube argentino considerasse importante esta proposta, até porque acredita que, tal como aconteceu com Darwin, também Enzo Fernandes se poderá valorizar no futuro no Benfica. Há pouco falavas também, Vítor, do meio-campo do Benfica e dizias que mais à frente falarias também de Enzo Fernandes. Consegues entender qual é o papel que Roger Schmidt atribui a Enzo Fernandes no 11 do Benfica? O que eu ia dizer, por acaso, cruza-se com aquilo que estávamos a dizer agora. Se o Benfica fizer depender o reforço da equipa para a Liga dos Campeões de dinheiro que tenha que ser desviado para Enzo Fernandes, aí sim, e estaremos cá, e há sempre escrutínio das pessoas que estão atentas, quer nós jornalisticamente, quer adeptos do Benfica e comentadores. Se o Benfica deixar de reforçar a equipa para a Champions porque se compromete com Enzo Fernandes para janeiro, expõe-se a críticas. Mas se as ideias de Roger Schmidt já forem num sentido em que, eventualmente, eu não acredito que não chegue ninguém para o meio-campo. Atenção, não sei se vai ser o Sangaré, mas acho que não faz sentido o Benfica não reforçar já o meio-campo, independentemente do Enzo Fernandes, até se, como o Zé Manuel Freitas está com as suas excelentes informações a perspectivar, o Enzo Fernandes possa ocupar a posição do Götze, que é um bocado disso que estamos a falar, então claramente nunca pode ser o Enzo Fernandes obstáculo a que haja reforço para o meio-campo. Para as duas posições de trás, para as duas posições de trás, mas que se o Enzo Fernandes com Schmidt é para jogar mais à frente, aí já entra a questão do Ricardo Horta ao barulho. Sim, o Ricardo Horta é isso o Benfica. Mariana, se o Benfica entra numa intransigência total com o Ricardo Horta ao ponto de cair Ricardo Horta depois de cair Götze, independentemente de já poder estar a ver outras alternativas. E, paralelamente, e faz este investimento forte ou assume estes encargos no Enzo Fernandes, não salvaguardando a equipa a estar na máxima força para a Champions, aí expõe-se à crítica claramente, porque aí Roger Schmidt não vai ter, no arranque da temporada num mês que é crítico para o Benfica, o plantel na sua máxima força. Por isso é que, em paralelo, por isso é que eu ia dizer isso ao Zé um bocado, as coisas não são
mutuamente exclusivas, ou não se excluem mutuamente. É possível ao Benfica reforçar o plantel para a Champions e ao mesmo tempo agarrar o Enzo Fernandes. Agora, tem que ser trabalhadas todas as frentes com grande competência, porque não me parece que o Benfica nada em dinheiro nesta altura, por isso estar a desviar recursos que são importantes para o Enzo Fernandes, a menos que seja negociado o pagamento para o início de janeiro para entrar no exercício do segundo semestre, provavelmente o Benfica, se não fizer isso, vai ser difícil, de facto, ter capacidade para ir atacar jogadores da qualidade de Sangaré, que é isso que estamos a falar. Queres ver com esta brincadeira toda? O número 6 ainda vai ser o Xavi Garcia. Porque quando falamos de Sangaré, depois a seguir é o Ricardo Horta, já são 2. Ainda vai ser o Xavi Garcia. Extremos já são 3. Mas eu até posso ir um pouco mais longe. Para mim, daquilo que eu vi este ano, não tenho problemas nenhums em dizer que estou mais preocupado que venha, sinceramente, o número 6 a sério e até colocaria a hipótese, porque nós não sabemos, obviamente estão lá centrais, não é? Vir um central que fosse rápido, porque uma coisa é jogar em Portugal e as equipas jogam para a frente, como é que está o meio campo para a frente. Outra coisa é jogar vai começar já, também, com equipas da mesma igualha, ou equipas superiores e não 3 centrais rápidos, certo? E este ano notou-se bastante, e foi por isso é que o Benfica depois, Jorge Jesus colocou 3 centrais, porque havia 2 centrais que eram mais lentos. E a vinda do Lucas Veríssimo foi extremamente importante. E depois, quando ele se lesionou, houve outra vez problemas cada vez que se jogava com equipas que também tinham avançados rápidos. Porque hoje em dia, a maior parte das equipas que são muito boas, não só aquelas que são da mesma igualha do Benfica, mas depois aquelas com que o Benfica poderá jogar também a nível europeu, o Benfica precisa também ter centrais rápidos. E neste caso, eu adoro ver jogar o Otamendi. Se o entrega, é fantástico, adoro. Mas já não tem a rapidez que tinha aqui há uns anos atrás. Gosto muito do Vertonghen. Também nunca foi rápido. Tem uma postura espetacular. Só que quando se joga Otamendi e Vertonghen, se apanham jogadores rápidos, que hoje em dia todas as equipas boas jogam com jogadores rápidos, têm grandes dificuldades. Nós não sabemos como é que o Lucas vai regressar. Não sabemos. Ou seja, isto para mim, quem está a ver de fora, para mim que estou a ver de fora, e que o Benfica, obviamente o tempo está a passar e está a ver as contratações, entre aspas, acaba por ir preocupante. Porquê? Porque eu estou a pensar em ganhar, não é? Entre aspas, nós estamos a pensar em ganhar. O Benfica não pode estar sem ganhar durante tanto tempo, não é? E este ano, aquilo que foi bom e que salvou, entre aspas, aquilo que podia ter sido uma época super desastrosa foi, se calhar, o desempenho na Champions League. Por isso... Muito bem. Vamos também avançar com uma reviravolta no negócio da venda de Vitinha para o PSG. O clube francês admite agora não pagar de imediato a cláusula de 40 milhões de euros. Essa é uma exigência do Porto que o PSG poderá, afinal, não estar disposto a cumprir. Relativamente a Slimani, o Ruben Amorim recusa integrar Slimani no estágio de pré-época do Sporting. Segundo o jornal Record, os jogadores sedentários do plantel, entre os quais está Slimani, têm ordem para se apresentarem na Academia de Alcochete no dia 10 de julho, dia em que o Sporting inicia o estágio no Algarve. O Málaga voltou a falar sobre Ricardo Horta. O diretor desportivo do clube espanhol disse esperar que o avançado português seja vendido. Manolo Gaspar explicou à imprensa espanhola que o clube está atento ao interesse do Benfica, mas defende que é um mero espectador. São 3 temas em destaque nesta Liga de Ouro. A seguir um curto intervalo. Até já.